Salve meus cria, beleza? Hoje nós vamos ver a continuação da história do nosso protinha guloso. Eu sempre estou olhando os comentários, eu vi que vocês estavam pedindo bastante, eu não ia deixar passar. Então vamos ver quantas esposas novas o nosso protinha guloso vai conseguir nesse vídeo. Sem mais enrolação, marcha. O rei Orc então fica encarando a Jace enquanto ela estava toda esbagaçada no chão encostada na árvore. E ele repete novamente falando que foi ela que matou o príncipe. E ela diz, eu não sei do que você está falando. E o rei Orc já fica como pistola falando, você não vai admitir então? E dá mó tapão na árvore do lado do rosto da garota. E ele fala assim, mas é inútil realmente. Caso você morrer, eu vou aguardar pela sua próxima reencarnação. Porém, esse papo aqui, ele fica meio torto do nada, tá ligado? Aparentemente, como eu disse, todo mundo é gado nessa história. Então o rei Orc não seria diferente, né? E ele fala assim, com a minha linhagem única e com a sua linhagem sanguínea heróica, podemos dar à luz a um verdadeiro monstro. E eu estou muito ansioso para isso. E aí o nosso protinha El Bigodon de la Máfia aparece de novo, falando assim, isso é uma pena. E o rei Orc fica falando assim, o que você está fazendo aqui? E a Jace manda o prota correr porque está muito perigoso naquele local. E o nosso prota fala assim, droga, como uma arma mágica tão especial e tão boa pode ter quebrado. E os dois estavam com a cara de bunda se perguntando o que o El Bigodon tava falando. Então ele começa a falar assim, antes eu vi o Lorde Herói como uma rocha firme, só agora para ver as grandes coisas. Se é que vocês entendem nessas grandes coisas que ele quis dizer. E ele fala, deve ser porque eles normalmente chamam tanta atenção, que tais inconveniências deveriam ser ocultadas sob a armadura mágica. E a Jace fica sem acreditar no que ele tava falando e fica muito envergonhada. E ela fala, não é um tipo de armadura mágica, apenas algo firme que eu posso guardar essas coisas aqui. Minha filha, pra guardar um negócio desse tamanho naquela armadura só pode ser mágica. E ela fala, porque eu achei que essa coisa seria um pouco confiável. E o prota fala assim, como esperado do Lorde Herói, esse plebeu admira esse cáusulo cuidadoso. E ela fica toda tímida falando que isso não é nada, isso veio apenas tudo de livros. E o rei Orc tá muito perdido nessa história toda. E o prota pergunta, posso perguntar sobre o que é esse livro? Esse plebeu também gostaria de experimentar a leitura. E a Jace fala assim, é uma obra clássica com uma longa história, chamada de Humilhação, as aventuras proibidas de uma heroína. E o nosso prota fala assim, então é assim que é? E o prota pensa, é realmente bom isso para você, uma heroína ler um tipo de livro desses? E o rei Orc fala assim, que humanos chatos. Porém, na mente dele, ele também tava pensando, isso soa como algo que poderia ser usado como material para ensinar o meu clã. Porém, o rei Orc logo já fica pistola e fala assim, espera, por que ainda estamos tagarelando aqui como se estivéssemos de bem? E ele começa a ativar seu poder Lâmina de Vento, Destruidor de Corpos. E o prota fala assim, não tão rápido, parecendo um clássico personagem de Chapolin Colorado. E o rei Orc fala assim, dê-me 3 razões para não te matar nesse exato momento. E o prota fala assim, o melhor que eu posso te dar é apenas uma. Então ele mostra o artefato do clã Orc. E ele fala, esse plebeu está ciente da busca do rei por esse artefato. Então ele oferece especialmente a sua alteza, esperando que tenha misericórdia diante de nós. O artefato não é falso, o rei deve ser capaz de distingui-lo à primeira vista. E o rei Orc pensa assim, é realmente o artefato Orc. Embora um pouco distante, essa aura é inconfundível. E o rei Orc fala assim, você tem sorte de sobreviver até esse ponto. Vou trazer o artefato de volta e cuidar adequadamente de todos vocês. Sim, eu cuidarei da garota no local. E quanto ao homem delicado e de pele macia, irei levá-lo comigo para os anciões do clã. E na hora que o rei Orc vai tocar no artefato dos orcs, já que os orcs não podem ver um pepino que já quer colocar a mão, do nada 2 demoniazinhas aparecem. E é dito, edição de colecionador, espírito talismã, ladrão que rouba riquezas. Originalmente pertence a Yangulou, o imortal terreno. Ao contrário do ladrão comum que rouba riquezas, ele tem uma velocidade de escape incomparável e pode até ser convocado de volta ao dono a qualquer momento. Objeto de refinar esse item, desconhecido. Estágio de bloqueio de reino, reino da consagração. E nisso as 2 demoniazinhas pegam o artefato e saem correndo. E o rei Orc fica muito puto e fala assim, como que você ousa brincar comigo? E do nada ele fala, pra onde ele foi? E ele fala, droga, pelo menos vou recuperar o artefato. E em uma caverna em algum lugar próximo, o nosso prota acaba surgindo do círculo de invocação com a Jace. E ela agradece o protagonista e ele fala sem problemas. E ela fala assim, não mencione isso, senhor, apenas me chame de Jess. Por mais desajeitada que eu seja, também descobri que posso usar todos os tipos de magia milagrosas com meus opais. E isso como matéria racial sagrada. E com certeza você não é um plebeu, certo? Eu entendi agora, era de se esperar. Sabia que você era muito familiar. Com aquele cabelo branco, roupas pretas e até mesmo a habilidade de me salvar do perigo, você na verdade é o grande herói Sênior Gestes, que nas lendas viveu uma vida reclusa por muitos anos. Já vi seu retrato antes. E o prota fica com a cara de bunda pensando, mano, como que essa menina pode ser tão tapada desse jeito? E ele fala, bem, é isso mesmo, eu sou esse tal de Gestes aí. Tem um quadro falando que esse herói já está morto há muitos, mas muitos anos. E o prota fala, embora eu não sabia de quem que ela estava falando, o que está implícito sobre a sua identidade
habilidade deve ser o suficiente para acompanhar sem problemas. E a Jess fala, de fato, então as duas irmãs criadas ao seu lado deveriam ser aliadas disfarçadas. E ele apenas concorda com isso. E ela fala assim, mesmo assim, pensando pelo lado dos idosos, só estou pensando no desrespeito absoluto. E o Prota fala, os jovens sempre darão passos errados aqui e ali. E eu entendo isso, relaxa. Mas devo perguntar, por que você insistiu naquela empregada de cabelos brancos? Só perguntando porque minha equipe precisa de logística. E ela fala, bem, quem não gostaria de uma irmã empregada digna de cabelos longos? Sem mencionar que todos eles devem ter potenciais para se tornarem aliados do Senhor, como aquela irmã mais velha de cabelos longos, que obviamente é uma lutadora muito forte. E ele fala, uma lutadora? E ela assim, um chute voador da irmã é tão gracioso, ele fica imaginando todas as porradas que ele já tomou da Xian-Wu. E ele fala assim, ela é uma verdadeira lutadora venerada. Mas mudando de assunto, qual é a sua condição atual? E ela fala, senhor, estou bem, ainda posso lutar. E ele pergunta, quantas costelas quebradas? E ela com a cara toda animadinha fala assim, 10 costelas. Ela fala, isso não é nada, são só 10 costelas quebradas. E na hora que o nosso Prota só cutuca a costela dela, ela começa a chorar de dor no chão, se contorcendo. E o Prota fala assim, tão energética, mesmo com seus ossos quebrados e uma bagunça terrível. Parece que o chamado herói é realmente notável. E ele fala, não tente se exibir agora. Meu espírito talismã não pode segurar aquele cara para sempre. E é por isso que eu tenho que te curar rapidamente e começar a pensar em um contra-ataque. E ela fala, ok, senhor. E ele fala, então, devo explicar com antecedência que, embora esse tipo de contato físico entre homens e mulheres seja um tabu, as coisas são urgentemente demais agora. E suas feridas estão concentradas em torno do seu peito e, portanto, talvez você precise assumir algum pecado para que eu possa curá-la. E rapaziada, diferente das outras, ela sem pensar duas vezes já tá pronta pro Prota curar ela. Ela foi tão cara de pau que nem o Prota tava esperando isso e fica todo envergonhado. Falando, espera, você está fazendo muito depressa. Eu nem acabei de falar ainda. Como que você pode ser assim tão mais ativa do que eu? E ela fala, não importa, lutar e defender são os meus deveres. Isso aqui é trivial, o mais importante é ser tratada e retornar para o campo de batalha imediatamente. Afinal, eu tenho tantos privilégios e conveniências. E minha identidade, isso é uma coisa de herói. E o Prota fala assim, bem, eu entendi, então deite-se. E ele fala, eu vou aplicar uma solução imortal única na ferida primeiro. Minha força interna pode forçá-la a entrar no seu corpo, permitindo que seus ossos voltem a crescer. Agora, conforme a situação exige, fecharei meus olhos e lhe darei uma orientação verbal. E ela apenas concorda com o Prota. Então nosso Protinha não perde tempo, né? Ele já começa a curar ela do melhor jeito possível. E ele pergunta se estava doendo tudo aquilo. E ela falou, não, eu estou bem. Ela fala que estava muito frio aplicando assim de repente. E ele fala, tudo bem, agora vamos ver o primeiro lugar é aqui, não é? E ele pede desculpas já que as feridas dela estavam muito próximas uma das outras. E ela apenas pede para ele não tocar nesse ponto já que é muito sensível. E ele fala que ele vai tomar isso como uma nota. E um momento depois, ela agradece ele falando que ela estava muito melhor. E ele fala, tudo bem, já terminei na região dos airbags. Agora para lidar com as feridas ao redor da cintura, pode ser um pouco delicado, então por favor tenha paciência. E na hora que ele toca, ela começa a rir demais porque tá fazendo cosquinha nela. Ela começa a dar vários tapão na cara dele. E na hora que ela dá um tapão na cara dele, o bigode do protagonista cai. E nisso, ela fica impressionada porque ele, na verdade, era aquele cara que estava com a filha de Deus naquele dia. Meu Deus do céu, velho, tenha paciência com a lerdeza dessa garota. E nessa hora o nosso prota pensa assim, nossa, agora eu tô lascado de vez, tô na merda, acabou tudo. E ela fala assim, bem, até o nobre senhor tem interesses vergonhosos, era de se esperar. Ela acredita ainda que o cara era aquele guerreiro lendário. E ele fala que sim, era apenas uma missão. Você pode não saber, mas aquela era uma estátua amaldiçoada da filha de Deus. As pernas e as cinturas daqueles que a viram doeram. Sua força de vontade entrará em colapso. E eles sentirão como se seus corpos estivessem sido esvaziados. E quando eu a recebi, minha missão foi remover a maldição. E ela pergunta, então aquele item que o senhor tirou e explodiu? E ele fala assim, era um item sagrado para matar a maldição, usando para repelir a maldição. Ela fala assim, então é por isso que aquele líquido espirrou em nós, não é? E ele fala, eu estava obviamente ajudando você a repelir a maldição. Como você ficou naturalmente aflita depois de ver, se não fosse o líquido, você poderia não acordar novamente. Esse prota ele é expert em desculpa ruim, cara, é impressionante isso. Ela fala assim, então por que você correu? E ele fala, porque eu precisava proteger a privacidade do meu cliente. Vocês jovens não observam que a privacidade também é muito importante? E não apenas completar a missão. E ela começa a pensar um pouco, refletir sobre toda essa história. E ela fala assim, o que o senhor diz faz muito sentido. Deus, eu sou tão tola. Eu tenho muito que aprender ainda com a profissão de herói. E o prota fica pensando, ela realmente caiu nessa? Será que é essa a improvisação lendária? E ele fala, beleza, ok, agora vamos terminar logo a sua cura. E depois de algum tempo, ela parece totalmente revigorada, falando que eles estão totalmente curados. E que agora ela estava pronta para salvar a sua amiga Xian-Wai. Meus amigos, nesse tempo todo, com certeza aquela gigante orc lá já deve ter macetado a garota, velho, coitada. Porém, de repente, a Jess acaba caindo no chão e cuspindo sangue.
sangue. E ele fala assim, eu disse para você pegar leve. Acabei de reconectar os seus ossos. O ferimento não está totalmente curado ainda. Ela fica falando que está tão dolorido e que ela é muito fraca. E o prota fala assim, o ataque daquele orc foi extremamente maléfico. Não se deixe enganar por sua mera classe lendária. Eu diria que o dano infligido a você foi 2 vezes mais forte do que deveria ser. E ela fala, mas eu tenho que salvar a Xianwei. E ele fala, é inútil ficar ansiosa para você não poder revidar de nenhuma forma. Vamos considerar os assuntos atuais detalhadamente primeiro. Quanto à crise imediata, teremos que contar com seu amigo da Guilda dos Aventureiros para resolver isso. E é dito, não me diga que nessa grande Guilda dos Aventureiros, nós somos os únicos que poderão agir. Então, o guerreiro da classe veterana, o guerreiro de escudo e da espada, Léo, ele fala assim, tudo bem, se você estivesse apenas ciente, mas agora os aldeões relataram que um mago assistente foi perseguido até a floresta. Por que não podemos arriscar nossas vidas para resgatar os aventureiros? E a maga arcana Belly da classe mestra fala assim, resgatar? Espera que nós ficamos contra os orcs de classe lendária, só para resgatar apenas um? E a maga de poções Sho da classe veterana fala assim, acredito que o Léo tenha razão. Com tantos relatos dos moradores, isso não é algo que podemos simplesmente deixar de lado. E a Belly fala assim, você está de brincadeira comigo, não é? Esses são monstros lendários. Não podemos simplesmente ignorar a situação e matá-los. Nós não somos heróis. Além disso, vocês não sabem, né? Os orcs de classe superior têm um talento racial de sangue berserker. E se eles ficarem furiosos e forem feridos, mas não mortos, uma equipe como a nossa, mesmo se fôssemos em 10, só estaríamos buscando a própria morte. E a Sho fala, ainda somos uma equipe de 3 pessoas, totalmente equipada. Deveríamos pelo menos tentar. E a Belly fala, todos já ouvimos que na floresta de Luoming é geralmente uma zona de alto risco pelos monstros de classe lendárias que vivem lá. O mais provável é que sejamos arrastados por outros monstros antes mesmo de ver o mago ou os orcs. Nem é preciso dizer que podemos nos separar se você insistir em ir. Eu pelo menos não pretendo morrer em vão. E ele fala, esqueça tudo isso. Você tem sorte de ter meu respeito. Sho, vamos embora. E a Sho acaba concordando. E bem nessa hora, alguém abre a porta com tudo. E era Xianwei pedindo ajuda, por favor. E o Léo fala assim, cabelo azul, óculos, então você é a maga assistente que foi perseguida na floresta de Luoming, não é? E todos se perguntam como que ela escapou. E a Sho fala assim, a orc de classe lendária começou a lutar contra o outro monstro na floresta até a morte? E ela fala que foi perseguida pelo orc pela floresta de Luoming, até que encontrou uma cobra terrestre de classe lendária. Assim os dois lutaram até sofrer uma destruição mútua. E o Léo fala, cara, se eu não te conhecesse melhor, eu te confundiria com alguma protagonista por tanta sorte assim. E ele fala assim, bem, irmã Belly, eu admito que eu fui muito impossível agora. Você ainda está disposta a se juntar a nós? E ela fica toda envergonhada e ela fala, muito bem. E a Xianwei começa a chorar muito e fala assim, por favor pessoal, me ajudem a resgatar o irmão Jace. Então eles debateram novamente e rapidamente concluíram que o lendário orc seria difícil de lidar. E os aventureiros das redondezas se aventuraram por conta própria. Assim a Guilda dos Aventureiros solicita reforços do regimento de cavaleiros da princesa estacionados nas proximidades. E assim então muda para aquela floresta, onde vemos a rainha orc de classe lendária morta, e a cobra lendária terrestre também morta. E vimos que ambas tiveram seus corpos partidos e tinha uma fenda imensa no chão. Voltando para Jazz, ela falou assim, peço desculpa, senhor, sou apenas uma inconveniente para estar do seu lado. Caramba, é a minha própria companheira, né? E ele fala assim, por alguns motivos, eu perdi meu poder temporariamente, me colocando em torno do que você chamaria de classe veterana. E a Jazz, ela começa a chorar falando assim, então está tudo acabado, deveria ter sido eu e não a Xianwei. Que destino cruel, Xianwei, mesmo se ficamos juntos só por alguns dias. E o Prota fica olhando pra ela com a cara de muda falando assim, calma minha filha, ainda tem jeito. E ela manda ele contar mais sobre isso. E o Prota fala assim, se eu for usar esse método, eu vou precisar de algo seu. Mano, já dá até medo do que o Prota vai pedir, cara, porque do jeito que esse Prota é, rapaz... E ele fala assim, sei que estou pedindo algo muito importante, mas juro que eu vou devolver depois. Claro, você pode se recusar se quiser, mas não consigo imaginar nenhuma outra opção que temos agora. Mas se você estiver disposta a concordar, prometo ser gentil. Com certeza, pela cara da Jazz, ela devia estar pensando muita merda com ele falando isso. E nisso, a Jazz dá um gritão falando assim, você quer tirar a minha pureza. E bem na hora o Prota fala assim, você poderia me emprestar sua espada? E nisso o Prota fica indignado com o que ela tinha acabado de dizer, falando como diabos você acha que tirar a sua pureza nos faria mais fortes? Como isso é possível? E ela pede desculpas, ela falou que era algo que no livro estava dito, já que ao tirar a pureza do herói, um deus demoníaco mais forte surgirá. E o Prota fala assim, meu Deus do céu, então você realmente confia no que está dito nesse livro? E eu também não sou um deus demônio. E ela fala, mas o deus demônio rei do livro é exatamente no que o herói se transformou. O protagonista olha pra ela e fica brava porque ela tava dando spoiler do livro. E ele fala assim, mas em resumo, podemos ter uma chance de lutar se você emprestar a sua espada. E ela fala, isso pode ser arranjado, no entanto, eu sei que você não sabia disso, senhor, mas a minha espada é um pouco especial, sendo só eu que posso
posso usá-la. Você poderia dizer que é algo como sensação de uma espada reconhecendo seu dono, certo? E o prota fala, então você tem basicamente um espírito de espada particularmente fiel aqui. Mas isso não importa, vou fazer bom uso dela para você. Nosso protinha gosta, né, de segurar na espada. E assim o prota pega a espada e começa a meditar e fala assim, mostre-se. Vamos tentar fomentar sentimentos mútuos, espírito da espada sagrada. E nisso uma mulher meio que brilhosa aparece ao fundo. E o nosso prota ao ver isso fica meio que em choque. E ele fica nervoso e ele fala assim, espera, isso não é o espírito de espada nem um espírito de um item. Esse sujeito é uma criatura. Em outras palavras, o que está realmente dentro dessa espada, e bem na hora que ele ia falar o que era, a mulher fala assim, eu vi tudo, seu desgraçado. E aquela coisa começa a criar cor. De repente vira uma mulher ruiva. E ela fala assim, o que é que você está fazendo com a minha filha? E é dito que ela é ex-heroína da classe sagrada, Henny C. Will. E ela grita assim falando, nem mesmo o livro, A Grande Humilhação da Aventura Proibida da Heroína, algo tão ousado tinha sido retratado. E o prota fala pra ela esperar. E fala, se o livro Humilhação, A Grande Aventura Proibida da Heroína é seu? E ela fala, correto, eu dei para Jess. E ele fala, desculpe heroína, mas você realmente achou que estava tudo bem dar um livro assim para sua filha? E ela fala, qual que é o problema? É um livro rico em imaginação e tem uma trama envolvente. E a história é muito brilhante, é muito viciante. E ele fala, não é isso que eu quero dizer não, minha dona. Heroína, você não acha que a Jess deveria ser um pouco mais velha antes de ser exposta a esse tipo de livro? E ele fala, qual que é a grande ideia? A Jess não é velho bastante? Ela até já me passou, os seus airbags são maiores do que os meus já. Misericórdia, todo mundo é dodói da cabeça nessa obra. E o prota fala assim, obviamente não estou falando dos seus airbags, né? Mas da mente dele ele fala assim, parece que esse livro contaminou mesmo a mente delas. E a mulher fala, ei, nem tente mudar de assunto. O que é que você estava fazendo com a minha filha? E ele fala, bem, não é bem o que você está pensando, né? E ela fala, como que você pode fazer isso? E ele continua falando que é um mal entendido. E ela diz, eu estou falando como que você pode utilizar a água e terminar apenas com aquele gostinho. Você já está nesse nível? Podia obviamente ser mais romântico, não é? E o prota fica falando assim, mano, você não tá falando sério, né, heroína? Ela é a sua filha. E ela diz, o que você disse também é certo. Apesar de tudo, Jess é muito jovem, e então, nesse caso, vem até mim, pode me tratar com mais paixão. E o prota fala assim, pare, heroína, o irmão não pode aguentar mais isso. Mano, sinceramente eu tô achando que vai ter mais mulher nesse harém desse prota do que eu imaginava, hein? E ela fala, realmente, você passou nos meus testes. Parece que a tentação até esse ponto não te serve. E ele fala, até esse ponto? Onde que você quer chegar com isso, moça? E ela fala assim, até o ponto que, bem, talvez. E nisso ela começa a tentar seduzir o prota. E ele fala assim, o mundo da espada é escorregadio. E a heroína nunca deve ter visto ninguém entrar nele. O irmão é consciente de que eu perturbei a paz e a tranquilidade da heroína. Pelo que ela se propôs a fazer, bem, eu me rendo, então eu vou embora. E a mulher fica olhando pro prota falando assim, realmente, ele parece um cavalheiro. Minha filha, não se deixa enganar por isso não, hein? Não se deixa enganar não. E ele fala, você continua tentando me seduzir? Não tem necessidade disso. E ela fala, por que não? Afinal, vou te confiar a minha existência mais importante. Agora, para o próximo teste, e nisso a mulher começa a pegar fogo. Basicamente, ela fica com uma aura de fogo muito intensa em volta do seu corpo. E o prota fala assim, esse fogo do mundo da espada é real? Acho que não é somente algo conceitual. Tem uma explicação, fogo conceitual. Chamas que ignoram toda a defesa e resistência ao fogo, representando a lei primordial. E o nosso prota fica apenas olhando o que ela iria fazer com aquele fogo. E ela fala, não pensou que poderia fazer essas coisas com a minha filha sem receber um castigo, certo? E ela fala, Lorde do Fogo, incineração, e lança várias bolas de fogo na direção do protagonista. E aparentemente, ela ficou muito gigante no processo. E o prota fala assim, essa espada claramente não parece ser uma ferramenta de alto nível. Como a chama conceitual pode incinerar dentro desse mundo das espadas? E ela fala, não é de alto nível? O que você está fazendo com a minha filha? E ele fala, heroína, eu não estou me referindo às mães dos heróis. É apenas um mal entendido, apenas entenda isso. E ela fala assim, mal entendido? Você fez a minha filha tirar a roupa. E bem, rapaziada, não dá pra explicar muito bem o que ela tá falando aqui não, porque ela levou tudo pro duplo sentido que na verdade não é, né? Mas ok. Nossa prota fala assim, não é o que você está pensando, eu só estava curando. E ela fala assim, em nome da cura, você está empenhado nisso? Você é tão intrigante e cruel. Bom, a Jess é jovem, qual que é o poder da espada que pode aproveitar? E nisso ela começa a lançar mais ataques no prota e quebrando as espadas dele. E ele fala assim, quer dizer que essa espada é mais forte? E ela falou, o ex-Lorde do Fogo está cheio de poeira hoje em dia. Bem, então por que eu não te mostro, não é? Os verdadeiros efeitos da espada. E nisso ela começa a conjurar muito fogo em direção ao protagonista. E ele fala, bem, está decidido, não precisa fazer mais bobagens. De repente nosso protagonista começa a crescer muito dentro daquele lugar. E ela fala assim, não pode ser verdade o que eu estou vendo. E é dito, no mundo da espada, a intenção da espada é o rei. Uma lasca de intenção de espada é uma lasca de força. E o prota fala
fala assim, esse irmão aqui sem talento tem uma constituição inata da espada, com a máxima intenção da espada do topo da imortalidade terrena, e um domínio sobre um arsenal de 99 espadas imortais. E nisso aparece o nosso prota meio que sentado em um trono todo berés e várias espadas em volta dele. E ele fala, não acha que é imprudente me provocar nesse reino? Quando o nosso prota quer ser berés, ele consegue, né? E nisso, pelo lado de fora, o nosso prota estava de olhos fechados e sentado no chão, tocando na espada e meditando. E a Jess fica admirando o protagonista. Fica falando, o maior herói antigo, o herói Gestes. Os retratos realmente passam algo diferente dele, mas em pessoa parece ainda muito mais bonito. É verdade, mesmo quando o senhor havia perdido a maior parte do seu poder, ele continua escolhendo atuar incógnito na linha de frente. Além disso, trouxe conceitos completamente novos e a prática de servidão. É de se esperar dos grandes. Ele será meu modelo de vida. E ela fala, por que eu não espero a Xianwei regressar para ela conhecer o senhor mestre? Mas isso poderia funcionar mesmo? Além disso, o senhor é tão poderoso que ele não me deixaria ser só aprendiz. E se eu esperar a mamãe voltar e fazer com que ele fale bem de mim? E ela começa a pensar, mas nos retratos dos ancestrais, ele sempre teve essa mecha preta no cabelo? E nisso, nosso protagonista começa a abrir os olhos lentamente. A garota tava muito, mas muito perto do corpo dele. Porém, o nosso prota tava suando tanto que ele acaba desmaiando. E onde que vocês acham que ele desmaiou, né? Pois é. E ele fica pensando assim, mas o que está acontecendo? Eu não saí do mundo da espada? Por que ainda está tudo escuro? Eu também não consigo respirar direito. Quando ele percebe, ele acaba pedindo desculpas para a Jess. E ela fala assim, está tudo bem com você? Você parece tão abatido. E ele fala assim, eu me esforcei muito, mas estou bem. E ela fala assim, claro, eu estou bem, é o que diz o Senhor. Sempre há um momento na vida de um homem que suas habilidades são insuficientes. Não há necessidade de se exibir. E ele fica revoltado falando, o que significa isso? Está dizendo que eu não poderia fazer isso? Tem alguma ideia do quanto isso foi difícil agora? E ele fala assim, bem, ouça, confie em mim, eu estou bem. E a Jess fala assim, mas o senhor não disse que estava preso na classe de veteranos? Nesse caso não está nem perto de ser o que você foi no seu melhor momento. Deus, o senhor sente obrigado a me ajudar, não é? Estou muito envergonhada de mim. E ele falou assim, você coloca dessa forma, mas na realidade não é tão ruim assim. Eu só vejo como se estivesse passando por encontros casuais. E ela fala assim, então a espada sagrada, ele fala assim, não foi nada demais. Está de acordo. E nisso aquelas pequenas demoniazinhas ainda estavam correndo com o artefato dos orcs. Na hora que ele estava quase chegando perto, elas aceleram mais ainda. Então o prota aparece e fala assim, cara, você ainda não pegou elas, rei. E o orc fica com tanta raiva que fala pra ele morrer e lança um ataque em direção ao protagonista. Mas o protagonista corta com a sua espada facilmente, lançando chamas intensas em direção ao orc. Ele fala, essa espada obviamente nunca teve tanto poder assim. Quem diabos é você? E ele fala, só o herói ancestral Gestes. E o rei orc fica em choque falando, herói ancestral? E o nosso prota fala assim, pelo acordo previamente estabelecido entre eu e a mulher, permite-me falar algumas palavras antes da sua decapitação. Enquanto o mundo está distraído, este é o carmesim eterno na mente cósmica. Essa espada é a que pertence a Rene Sewell. Grave o nome em seu coração. Espada sagrada de grau subsanto, Senhor do Fogo Indomável. E nisso o orc é atingido com uma labareda gigantesca que veio basicamente do céu. E nisso a Jess estava apenas sentada esperando. E ela fica se perguntando se o senhor estava em perigo. Porém ela logo mudou de opinião e fala que ele era o mais poderoso de todos. Então quando volta pra cena, a floresta estava toda destruída. As árvores estavam completamente carbonizadas. E nisso o rei orc estava completamente surrado com aquele ataque. E o nosso protagonista está de frente pro rei orc e fica apenas observando ele de muito perto. E o rei orc fala assim, humano, não banque o herói, espere. E o rei orc começa a falar assim, sério, eu nunca quis ser um duque, foi totalmente devido à minha linhagem especial que o clã me tratou como uma obra-prima. E também como uma besta reprodutora, me forçando a procriar com diferentes fêmeas orcs dia após dia. Nunca me importou quantas mulheres cativas eu levasse, só para manter a linhagem especial do orc pura. Eu só podia fazer a façanha com uma orc. Vamos lá, herói, você não viu como que é uma orc? Você acha que a rainha orc é extraordinária? Pois é, não, as orcs são todas assim, enquanto os outros poderiam usufruir dos bens que guardavam para a batalha. Eu só podia acompanhar as orcs dia e noite, para produzir mais e mais descendentes assim. Meu Deus, herói, eu sou um pecador. É porque minha alma foi torcida, não sabendo nada além de queimar, assassinar, matar e pilhar. Dê-me uma chance que eu vou me redimir. Por favor, herói, me dê outra chance. E o prota fala assim, besteira, tudo isso é muita besteira. Que tal se você me explicar sua habilidade especial de antes? Isso é, se você puder. Ele fala, herói, meu talento especial de linhagem é assassinato de Vênus, que faz um duplo efeito em mulheres. Se você me acolhesse misericordiamente, provarei que sou útil. E o prota fala assim, realmente então existe uma habilidade tão útil assim para mim? Como poderei desperdiçá-la? Ele fala, arte das trevas que aprisionam a alma. E nisso o orc percebe e fala para ele matar ele. Porém o nosso prota com a sua mão toda coberta de uma aura azul
azul acaba pegando na cabeça do orc. E ele fala assim, devo te dizer que para o lugar que você vai, não tem volta. E nisso o orc vira apenas uma alma, e o protagonista coloca ele na sua bolsa mágica. E nisso é explicado o que aconteceria. Mini Grotto Heaven, Refinery Arts Prison. Seres vivos forçados à prisão das artes da refinaria serão temperados em espíritos da refinaria, através das chamas azuis confinantes. Após o refinamento bem sucedido, o Sky Grotto Master pode utilizar as habilidades inatas do espírito refinado. No entanto, as habilidades estarão enfraquecidas. Como o Rei Orc, por exemplo, o bônus de danos do assassino de Vênus cai de 2 para talvez 1,5. Ele se fortalecerá gradualmente com o refinamento mais definido. E nisso a cena muda para a Xianwu e a Yoyo. E a Yoyo diz assim, não se preocupe com a irmã Xianwu, talvez tenhamos nos mal entendido. E ela fala assim, idiota, eu vou matar aquele desgraçado. E ela fala assim, não fique com raiva, deixe-me dar uma olhada, talvez tenhamos entendido errado o que acabamos de ver. E nisso um portal se abre e mostra o corpo do Rei Orc todo estraçalhado. E elas ficam sem entender nada e falam assim, o irmão também ama esse tipo de coisa? E ela fica muito revoltada falando pra ele não ir tão longe assim. E nesse dia, a Yoyo voltou para entrar no reino da consagração. E nisso nosso prota retorna para a caverna, onde ele vê a Jess sentada. E ela fica muito feliz em ver ele de volta e fala que ele é muito forte mesmo. Ela fala, agora vamos salvar a Xianwei. E o prota fala assim, sobre isso, eu conheci um grupo de aventureiros agora há pouco e perguntei a eles sobre a situação da busca de resgate. E eles disseram que a Xianwei retornou para a Guilda dos Aventureiros. E ela fala assim, ela realmente conseguiu voltar para a Guilda dos Aventureiros? Meu Deus, eu achei que a Xianwei tinha sido morta. Graças a Deus ela está bem. Ela fala, qualquer colega de equipe meu é muito forte. E nisso o prota dá uma lapada seca na cabeça dela, falando como que você ainda encontra maneiras de dar todo o crédito para você mesma. Tirando a coisa sobre o privilégio dos heróis, ela realmente não é uma má pessoa. Acho que tá na hora de cumprir com o acordo. E na hora que o protagonista vai falar pra ela acompanhar ele de agora em diante, ela fala se ela poderia ter ele como seu mestre agora. E nisso os dois já estavam de acordo basicamente antes de começarem a falar. Então passa um tempinho e ela fala assim, então mestre, que provocações são necessárias para que eu me torne um discípulo formal? E ele fala, bem, nada, apenas se lembre de me chamar de mestre de agora em diante. E ela fala, sério mestre, é só isso mesmo? Você não precisa que eu verifique seu corpo e aqueça sua cama ou alguma coisa? E o prota pensa, de onde que ela tá tirando essas coisas, cara? E ele diz, o mestre prega, ele ensina e erradica as dúvidas. O mestre é um homem de palavra e ação, um homem longevo, então esses rituais não existem. E a Jessa fala que entendeu, e ele fala assim, boa menina. E ele fala assim, espere, tem outro problema, então por favor, tenha em mente que a sua vida entrará em jogo. Ela pergunta o porquê disso. E ele fala, é um problema relacionado às minhas duas, minhas duas amigas. E nisso o prota acaba invocando a sua orbe e fala assim, Xianwu e Yoyo, venham para fora. E nisso as duas acabam saindo, só que com roupas de banho. Pois é, o cara acabou interrompendo o banho das duas. E tanto o nariz do prota quanto a da Jess começa a sangrar. O prota dá uma olhadinha pra elas e fala assim, penteado bonito. Sabemos, né? É o penteado, né? O prota então segura no cabelo da Xian e fala assim, ele tem uma utilidade boa. E ela fica toda revoltada falando o que ele estava querendo dizer com isso. E nessa hora cai um raio na cabeça do protagonista, deixando ele com o Black Power de cria de novo. E a Jess fala assim, olá esposas do mestre. Esposa do mestre, esse discípulo deve a você meu sincero pedido de desculpas por suas ações desrespeitosas. Por favor, peço que me perdoe. E ela fala assim, espera aí, quem que você está chamando de esposa do mestre aqui? E a Jess fala assim, mas o mestre claramente me disse que... Ah não, espera, acho que eu entendi agora. Então a Jess se vira para ela e muda de alvo. E ela fala assim, olá esposa do mestre. E a Yoyo, que não é boba nem nada, né, fica feliz falando, nossa, que garota esperta. E ela fala, como um presente de boas-vindas, por que você não recebe esse precioso tomo da esposa do mestre recentemente copiado à mão? E ela fala, obrigado madame. E a Xion fala assim, espera só um momento. Bem, depois de eu olhar de perto seu físico, bem, eu acho que ele é bom no geral. Um grande gênio sem dúvidas. Assim você também pode me considerar esposa do seu mestre. Então a Jess pula na cabeça dela. E o prota fala assim, mano, parece que eu vou viver aqui pra ver outro dia. Bom, rapaziada, já podemos considerar 3 no harém do prota, né? E nisso passa um tempo e a Jess estava lendo o livro. Enquanto eu tava com aquela barreira de anti-som ativada já. E a Xion tava falando assim, embora ainda precisamos acertar as contas com você, pode explicar o que é esse negócio de sua nova discípula? E o prota fala assim, antes de tudo, ela é uma heroína. E a Yoyo fala assim, então irmão, essa sua disciplinada heroína pode, em última análise, pode ser considerada uma discípula genuína sob a nossa seita muciana? E ele fala, bem, isso é uma longa história. Encontramos um orc de classe lendária não muito tempo atrás, e tive que contar com o poder da espada da heroína para poder derrotá-lo. No entanto, nunca pensei que a espada sagrada conteria não um espírito de espada, mas sim uma alma humana. Depois de algumas indas e vindas, pedi que ela me emprestasse sua força, e para minha surpresa,
eu tive uma apresentação, e é dito assim: me chamo Rene Sewell, uma heroína da classe Subsanto. Eu liderava um regimento de cruzados contra o Lorde das Sombras, mas com o extremo poder do Lorde das Sombras, não tivemos escolha a não ser levá-lo conosco. Então meu marido, o Santo Mago Antônio, passou seus últimos suspiros tentando preservar a minha alma dentro da espada. Lado a lado, a minha espada e minha bolsa de viagem foram levadas diretamente para as mãos da nossa filha Jess. Pelo menos ela terá sua mãe ao seu lado enquanto ela crescer. Com essas últimas palavras, Antônio se foi. A espada foi transportada e exatamente a espada que Jess empunha agora. E na minha bolsa havia apenas um livro, Humilhação às Aventuras Proibidas de uma Heroína. E o prota fala assim: apenas o livro na bolsa? De qualquer forma, deveria ter dado a ela o equipamento melhor. E a mãe da Jess fala assim: naturalmente, como ele é meu livro favorito, eu queria que a Jess visse a felicidade que esse livro me trouxe. E o prota fala assim: tudo bem, agora eu sei o conteúdo do livro. Caso contrário, eu teria confundido com material sagrado. E ele fala: não o livro, mas a espada. E o prota fala: o quê? E ela fala: a espada sagrada Indomável Lorde do Fogo sempre foi um artefato sagrado. O Senhor do Fogo Indomável também é conhecido como artefato da chama A17. Ao contrário dos poucos artefatos orcs, existem incontáveis artefatos que representam o poder do fogo. E o Indomável Senhor do Fogo tem o codinome de A17. E o prota fala assim: a Santa Sé não está recolhendo os artefatos sagrados? E ele pensa assim: foi por causa daquele artefato orc que eu me envolvi com aquele cavaleiro do Papa. E a Rene fala assim: enquanto eu estiver presente na espada, posso esconder a aura que ela exala como um artefato sagrado. Mas depois de tantos anos, minha força é apenas uma vela que se apaga ao vento. Temo que se eu usar todo o meu poder novamente, eu acho que eu irei. E bem nessa hora o prota interrompe ela. E ele fala: sem sua presença na espada, a essência da lâmina como material sagrado será exposta, e a Santa Sé irá vir atrás da sua filha. Mas como eu ouvi, a Santa Sé não tem permissão para interferir quando se trata de saques legítimos para aventureiros registrados. Mas a Rene fala assim: isso é apenas uma baboseira simbólica. Matar alguém e pegar sua espada não é algo tão difícil assim para eles encobrirem. Eu estou disposta a oferecer a você a minha força, porém com apenas duas condições. Primeiro, certifique-se de gravar o nome dessa espada na mente do inimigo, apenas pelo meu orgulho de aventureiro. Segundo, aceite minha filha como sua discípula para protegê-la até que ela cresça. E o prota fala assim: você quer que eu jure cuidar bem da sua filha antes de me emprestar sua força? E ela apenas concorda. E o prota fala assim: mas você percebeu que você colocou sua filha em perigo ao me recusar em emprestar sua força. Portanto, você me ajudar é uma necessidade absoluta. Então esse não é o tipo de acordo que apenas pesa para o meu lado, ao menos que você esteja planejando me dar algo bom desde o início. E ela fala assim: bem, eu sabia que você teria descoberto. Parece que aquela velha eremita era realmente uma mestre incomparável. E o prota fala assim: como assim eremita? Ela fala que foi uma misteriosa eremita que ensinou o Antônio como fixar uma alma na espada. Enquanto nos encontramos por acaso, foi ela quem tomou a iniciativa e nos ensinou aquela técnica. Então ela fez alusões a uma reminiscência de profecias. Ela me disse que quando eu me deparar com um perigo mais terrível do que a própria morte, toparei com um homem como você. Cabelos brancos e uma mecha preta e a natureza lasciva são partes de seu caráter. A eremita disse que não havia como você me recusar se eu lhe dissesse o nome dela. E ela se passou por Luxi. E o protagonista fica sem acreditar, perguntando se isso era possível. E a Rene continua falando: aquela eremita foi realmente incrível, né? Ela até previu seu olhar de surpresa. De qualquer forma, ela ainda tinha comentários adicionais para passar para vocês. As coisas estão muito complicadas por isso. Não tente me procurar antes de chegar ao reino da ascensão. Concedido isso, o destino é que encontraremos uma e outra vez. E o prota fala assim: bem, agora eu entendo, então eu vou ajudá-la. E a Rene fala assim: então, se puder, por favor, não deixe que a Jess descubra que eu já... E bem na hora o prota interrompe ela. Ele diz: até onde sabemos, a arqui-heroína Rene Sewell está ativa na linha de frente como sempre. A sua aventura não terá fim. E nisso a Rene fica muito feliz e apenas agradece o protagonista. E nisso a Yoyo fala assim: por muito tempo, apenas a espada a acompanhou. Temos mais algumas explicações. Minha filha, completamente consciente de que a mãe existe por ela, ao mesmo tempo a protegendo e aos poucos se extinguindo, tão perto mas ainda tão longe, uma mãe que não poderia nem sequer abraçar a sua própria filha. E é uma pena isso, então por que não cuidamos dessa heroína juntos, irmão? Devo ser a melhor esposa do mestre que posso ser. E nisso vemos que a Xion estava chorando com toda essa história. E ela fala: de agora em diante, eu também irei cuidar dela. Pronto, a Jess já ganhou 2 mães e um pai. E a Yoyo fala assim: falando da coisa da mestre que você mencionou, agora acendemos e ela provavelmente está aqui também. Nós vamos atrás dela? E o prota fala assim: pelas palavras do mestre Luxi, talvez não por enquanto. É como diz a mestre, as coisas estão complicadas e esse mundo obviamente não é tão simples assim. Existem muitas potências aqui baseadas na nossa experiência atual, e a influência das facções é confusa. Nosso objetivo de imediato é ficarmos mais fortes. E a Xion fala assim: então continuamos aceitando missões
missões da Guilda dos Aventureiros? E o Prota fala assim, e podemos formar uma equipe mais séria agora, já que nossos números também aumentaram. E a Yoyo fala que tem um problema, e ela fala que ela agia inteiramente sozinha antes. Na verdade, ela é uma sucumbo sem documentos. E o Prota fala assim, uma sucumbo sem documentos? E ela fala, significa apenas que eu não obtive a certificação oficial, e as atividades da Guilda dos Aventureiros serão problemáticas para mim. É por isso que pretendo tentar ir para a pousada dos sucumbos local, para ter assim a minha licença aprovada. Então muda a cena e já estava de noite. Então é mostrada a pousada sucumbos, momento de amor. E os 4 ficam encantados ao ver isso. Na verdade mesmo, só o Prota e a Jess estavam encantados, porque a Xion tava quase caindo para trás de tanta vergonha. E o Prota fala assim, discípulo, por acaso você conhece esse lugar? E ela fala assim, eu venho aqui o tempo todo. E ela fala, deixe-me comigo, mestre, eu vou mostrar o caminho. E bem nessa hora, ela acaba esbarrando em uma pessoa. Bem, uma pessoa eu diria que não, né? E essa coisa aí que eu não sei nem descrever o que é isso daí, fala assim, é a primeira vez que você está aqui, irmãzinha. Esse é o portão dos funcionários. Os visitantes são convidados a passar por lá. Então todos eles com muita vergonha se direcionam para o local certo. Chegando lá, tudo era muito arrumado e muito chique. E nesse momento, algumas sucumbos falam assim, bem-vindos ao momento de amor. Suas irmãs sucumbos irão realizar todos os seus desejos mais selvagens. Então o Júnior sucumbo Mosui, irmã, com essa espada grande, essa é a primeira vez que você vem à pousada sucumbos, não é? A Jess começa a falar, você não pode brincar com a minha espada, pare com isso. E nisso, 2 sucumbos começam a abraçar o protagonista. E elas falam assim, esse convidado parece um homem de muitos segredos, né? Que tal nos deixe servi-lo juntas? E na hora que a Xion vai reclamar, uma sucumbos atrás dela aparece e abraça ela por trás. E ela fala assim, é a primeira vez que vocês vêm aqui, né? Eu só terei que ser gentil com você. E nisso a Yoyo fala assim, bom, isso é um mal entendido, não viemos visitar a pousada. Eu vim aqui fazer a minha avaliação. Eu quero ser testada para ter uma licença de sucumbo. E uma sucumbo fala assim, nossa, que coincidência isso. A presidente da sociedade sucumbo da cidade assistente está na nossa pequena pousada para uma inspeção. Podemos apenas pedir para ela avaliar você pessoalmente. E então a presidente aparece falando assim, eu com certeza não esperava encontrar novos talentos para avaliar durante a minha inspeção na pousada. Então eu, seu humilde servo, não deveria me recusar a assumir a responsabilidade. E nisso, a mulher era simplesmente nanica, cara, minúscula. Ela fala assim, à medida que as sucumbos criam ilusão, elas devem enfatizar particularmente a compreensão dos sentimentos humanos. Nossa capacidade principal é basicamente dividida em 2 partes. A primeira é a maneira de como ler a profundidade mais íntima do coração de um cliente e as suas demandas genuínas. Isso requer um excelente poder de observação, junto com o domínio psicológico até certo ponto. O histórico do cliente, a exibição verbal, os bordões, os movimentos internos e as microexpressões são tudo o que precisamos observar e analisar. É o treinamento básico e inevitável. Mano, o metaforano passaria fácil nesse teste aqui, hein? Esse metaforano tá muito suspeito, hein? E a segunda parte da explicação fala assim, gira tudo em torno de qualquer forma de expressão que você usaria. Estimulação visual simples e contenção física, talvez até provocações avançadas, dicas e rotinas visuais. As associações extras conjugais também. Não somos rígidos em relação a esse ponto. Cada sucumbo tem seu próprio estilo. Existem vários mestres usando seus próprios estilos, mas obviamente buscamos resultados, não força cooperativa. E enquanto ela estava explicando tudo isso, todo mundo estava ignorando a explicação da coitada. E nisso ela fica muito revoltada falando para eles escutarem bem as palavras do seu humilde servo. E ela fala assim, bem, até eu assumir essa forma, vocês não me darão ouvidos, não é? E ela vira uma mulher gigantesca, que deixa o protagonista até de boca aberta. Nosso protagonista já tava pensando em uma desculpa para dar pra Xion e pra Yoyo pra levar ela pro harém dele. O prota então fala assim, nossa, que monstro grande ela é. E a mulher fala assim, então o irmão realmente gosta deles grandes, não é? E o prota fala assim, desde a infância eu fui ensinado pelos patriarcas a salvaguardar a moral e exterminar os demônios. Mas você é um monstro que eu devo me conectar. Rapaz, que tipo de conexão nosso prota quer, hein? Esse menino tá muito espertinho pro meu gosto. E ela fala assim, bem, eu acho você bonito. Realmente funcionaria para mim servi-lo pessoalmente? E ele fala, de jeito nenhum, eu não vou para o inferno. Mas se você acha que pode me mandar para lá, pode tentar, seu monstro. E novamente, né, como sempre, a Xion dá um tapão nele. E ela fala assim, então, qual que é a irmã que está participando da avaliação? E a Yoyo fala que é ela. E ela fala assim, nada mal, parece uma aptidão fabulosa. E ela então toca no ombro da Xion e fala assim, e essa daqui? E a Xion fala que ela não é sucubo. Ela fala, bem, é uma pena. Com esse rosto lindo e essa figura graciosa, você faria muito sucesso aqui. E o nosso prota já fica imaginando ela como sucubo. E ele fala, existem coisas que é melhor eu não desejar. E a Jess pergunta se o prota estava bem. E a presidente fala assim, o dever de uma sucubo é levar o vão do cliente, transformando em uma experiência pessoal. Tudo ocorre por meio do sonho e não tem nada a ver com a realidade. Portanto, é um processo muito saudável. Mas como
como estamos indo para uma avaliação, precisamos adotar um padrão de pontuação. Então como vamos pontuar a experiência onírica? Nessa hora então aparece o medidor de luxúria. E ela fala assim, o medidor de luxúria exibirá uma pontuação diretamente de 0 a 100 com base na experiência do hóspede. Quanto maior for a pontuação, melhor será a experiência fornecida pelo sucubo. Chega de falar e é hora de uma demonstração. E nisso a sucubo de cabelo loiro leva a Jess para dentro do quarto. E depois de um tempo o medidor vai até 85%. E as enfermeiras falam assim, o convidado está abatido, por favor, abra um caminho. E a Jess estava simplesmente quase desacordada com o nariz todo ensanguentado. E o prota fala assim, malfeitor, como se atreve a deixar minha discípula assim? Deixe ela e venha me enfrentar. E nisso a Xiao já dá um tapão no protagonista para colocar ele no lugar dele. E a mulher então fala assim, então se o irmão não puder participar, quem será o alvo da nossa avaliação? Seria sua irmã? E a Xiao fica toda vermelha falando que de jeito nenhum ela ia fazer isso, que era para parar de manipular ela. Então ela se vira pro prota e fala assim, vai em frente, seu idiota. Para o bem da Yoyo não tem outra maneira. E ele fala assim, então vou eliminar e subjugar os espíritos malignos, então esse é o meu dever. Então a sucubo leva ele pro quarto também. E ela pergunta se é a primeira vez dele. Ele fala, não precisa ter pena de mim. Porém, depois de um tempo, o medidor deles foi apenas 33%. E o prota fala assim, não me diga que era só isso, não deveria ser algo especial? Então a presidente manda duas sucubos ir junto com ele. E nisso o medidor vai em 55% apenas. E a presidente fica sem acreditar nessa situação. E o prota fala assim, o que há de bom nessa dupla? Afinal, que cena existe que esse mestre imortal nunca tenha visto antes? E uma sucubo fala com a presidente o que elas deveriam fazer. E a presidente fala assim, onde exatamente estão seus interesses? Então todas nós quatro vamos juntas. Então as quatro acabam levando o prota para dentro do quarto. E o medidor vai em apenas 77%. E o prota fala assim, o que é bom, mas ainda está faltando alguma coisa. Meu Deus do céu, esse prota é muito vivido, né, cara? O cara é muito experiente. Ele nem se surpreende mais com as coisas da vida. E a presidente fala assim, é impossível, as 4 sucubos de alto rank não conseguem lidar com você. Tal situação requer que eu tome a iniciativa. E a Yoyo então fala assim, não se esqueça, presidente, que eu que estou sendo examinada hoje. E a presidente fala assim, então quer dizer que você está confiante com o resultado? E a Yoyo fala assim, me dê uma chance, afinal eu sou novata. E a presidente fala assim, então tudo bem, veremos. E assim o nosso prota se pergunta, não deveria ser o exame da Yoyo, então por que a Xianwu veio também? E a Yoyo fala assim, não seja bobo, irmão, esse tipo de coisa exige que eu tenha o meu ponto de referência perfeito, para tornar assim as coisas ainda mais interessantes. O que você me diz, mestre? E nisso o medidor não só chegou em 100%, mas também explodiu. E nisso a presidente fica sem acreditar no que ela estava vendo com seus olhos. Então ela, que não é boba nem nada, falou, moleque, eu tenho que ver isso daí. Eu tenho que aprender a fórmula, né? Não é possível uma coisa dessa. E na hora que ela abre as cortinas e vê a cena, ela fica sem acreditar. E fica completamente envergonhada com tudo que ela estava vendo. Você tem noção que eles conseguiram deixar impressionado a líder dos sucubos, no caso a presidente, que já tá acostumada a ver, sei lá, isso todo dia. Não consigo nem imaginar o que tava passando por trás desses panos. Então a cena muda e vemos que a Yoyo conseguiu passar com sucesso. E a presidente fala assim, parabéns, você obteve a certificação especial da sociedade da província de Aide, com uma performance excepcional. Nós providenciamos uma licença de alto rank para você também. Nós desejamos sorte na sua caminhada para a prosperidade nas artes sucubos. Presentinho para o charme brilhante de Luxianwu, província de sucubo de Aide. O presidente fala, parabéns para você também, que também ganhou a nossa aprovação unanimemente. E a Xion fica gritando falando que ela não é uma sucubo. E a presidente fala assim, ser uma sucubo não é apenas ter um desejo entre as espécies, mas também ter o temperamento, a voz e o espírito. Vocês duas completaram suas avaliações juntas, e os resultados são óbvios para todos. Nós não vimos o termômetro explodir em anos. É realmente um desperdício você não ser reconhecida também como uma sucubus, mas todos têm sua própria aspiração. E a irmã sabe que não pode persuadir você, então talvez eu deveria te passar a conta para pagar aquilo. E depois de mostrar todos os gastos que eles tiveram ali dentro, ela fala que o total é de 21.552 moedas de ouro. E ela pergunta se vai ser em dinheiro ou em cartão de crédito mágico. E nisso o protagonista tenta fugir na mesma hora. E a sucubus fala assim, você quer correr, irmão? Então nosso prota volta para Xianwu e para Yoyo. E a Xion fala assim, você ainda quer me pedir dinheiro? Perceba que eu preferiria matar você agora mesmo. Então o prota acaba acordando a Jess, falando assim, discípula, salve seu mestre agora. Então muda a cena e a presidente fala assim, obrigado por sua compra. E a Jess fala assim, não sobrou nenhum centavo e ela tava chorando demais. Bem nessa hora, a Xianwei acaba aparecendo. Ela fala, finalmente te achei, como você pode estar em um lugar assim, irmão Jace? E a Jace fala assim, Xianwei, eu estava indo buscar você na guilda dos aventureiros, mas você está tão ansiosa assim, o que aconteceu? E ela fala, para minha surpresa, um monstro de classe mestre apareceu fora da cidade. Agora vamos precisar
lutar. E a Jess fala assim, certo, então eu vou chamar o mestre e suas esposas para ajudarem. E a Xianwei fala assim, não podemos apenas ir, o monstro de classe mestre é muito perigoso para novatos. E a Jess fala assim, isso não é nada para o meu mestre durão. E a Xianwei fala assim, então, mas a recompensa não seria. E a Jess fala que a recompensa dela, a partir de agora, seria o mestre dela. Então ela chama o Prota para ir com ela. E caminhando à noite, a Jess pergunta para a Xianwei aonde que estava a besta. E de repente o protagonista manda a Jess ficar para trás. E na hora que o protagonista grita cuidado, a Xianwei vem correndo na direção deles. E simplesmente dá um chutão no protagonista, jogando ele pra muito, mas muito longe. E nisso ela acaba invocando um bastão, uma lança, não sei o que é aparentemente, porque tá muito escuro. E nisso a Jess acaba correndo para a frente da Xianwei, empurrando ela para salvar ela. E nisso vê um corte absurdamente rápido na direção delas. E vemos que o que ela tinha invocado na verdade era um machado. E esse machado infelizmente acabou acertando a Jess, que ficou no chão cheia de sangue. O machado foi lançado com tanta força que ele rachou completamente o chão também. Nisso, o protagonista invoca várias e várias espadas e lança na direção da garota. Porém, com apenas uma mão, ela consegue quebrar todas as espadas. Mas o protagonista sai correndo em alta velocidade para bater nela ainda. Então ele invoca mais e mais espadas e começa a lançar em direção à garota. E na hora que ele vai dar um golpe nela, ela usa uma espada parecendo aquela espada do Papa. E o protagonista fala assim, entre no céu groto e use um talismã celestial para salvar ela. Então a Xianwei pega a Jess deitada no chão. E o Prota fala assim, matriz das 7 estrelas inquebráveis. E a Yoyo começa a invocar um poder. E ela fala assim, eu vou usar o 1000 espaços para dar o suporte para o seu lado. E o Prota apenas segura no ombro dela e fala assim, vá para o céu de Groto, Cabana do Sudeste, quarto Rafters, e lá tem uma espada. E a Yoyo fala, eu voltarei em um instante. E o nosso protagonista então morde o seu dedo e com seu sangue ele monta um talismã da vida. Usando o sangue, essa técnica temporariamente sela o céu Groto, fazendo a invasão ser impossível para todos, exceto o mestre. E dentro do jardim Shenlong, a Yoyo olha para o céu e vê que o irmão selou aquele lugar. E a Xianwei fala assim, são truquezinhos inúteis. E o Prota fala assim, até você pode dizer isso? E ele pensa, classe subsanta, ex-elder. Ela tem 5 reinos a mais do que eu. E eu não pude trazer a minha constelação inata da espada para brincar também. E eu realmente não tenho chance. Eu consegui impedir que você entre. Então eles devem ficar seguros por enquanto. Nessa situação, eu estou realmente sozinho. E o Prota fala assim, vamos esclarecer as coisas. Você não ficou surpresa vendo a Jess como uma mulher lá atrás. Na verdade, qual que é o seu propósito? E ela fala, é graças ao amor do Senhor que a criança do Todo-Poderoso caminha pelo mundo. A criança de Deus é perfeita, de tal forma que as massas cantam seus louvores. A criança do amor de Deus é universal, de tal forma que as massas possam participar. Mas vocês ignorantes não entendem como amar o Todo-Poderoso, adorar o Todo-Poderoso e venerar o Todo-Poderoso. Então, deixe-me amar o Todo-Poderoso. Por ela eu vou servir de sacrifício. Eu sou a Cavaleira do Papa, Iris. Eu posso servir como a poeira do pé dela, como também a sua lâmina de execução. E o Prota fala assim, visão sagrada. E pensa, a mãe da heroína Rene estava certa. Sem ela para esconder a aura sagrada, a visão sagrada realmente vai fazer isso. E a Iris fala assim, escute herege, entregue o artefato de chamas a 17 herói Jace. E então responda pela sua blasfêmia contra o Todo-Poderoso, a criança de Deus. E mudando a cena para dentro do céu do Groto, a Xianwei estava tentando curar a Jess. E ela fala, isso deve ser capaz de salvar a sua vida. Quando aquele idiota voltar, ele precisa dar a ela vários elixis para salvar. E também curar a pele junto com os ossos. Porém, a base de força dela está quase completamente apagada por causa dos vários machucados. Como ela vai reagir a partir de agora? Falando nisso, tudo isso aconteceu por ela tentar me salvar. E ela se pergunta, e se nós deixarmos ela seguir o caminho da cultivação imortal a partir de agora? Mas mesmo se for o caso, eu realmente vou me tornar a esposa do mestre dela. E nisso, a Xianwei começa a cuspir sangue. E ela fala, é realmente complicado o poder do reino da consagração salvar alguém assim. E nisso ela fala, o que está acontecendo com o céu Groto? E nisso era a Yoyo com seu poder tentando quebrar o talismã do Prota. Mas infelizmente ela apenas cai de joelhos porque ela não conseguiu quebrar. E ela fala assim, eu não consigo abri-lo. E do outro lado estava o Prota de frente para a Cavaleira do Papa. E o Prota fala assim, Santa Sé, eu tenho que admitir, os trajes de vocês satisfazeram todos os meus gostos. Mas atacar inocentes faz parte do estilo da Santa Sé. E aí eles falam, por carregar a justiça divina, os fins justificam os meios. E ele fala, é isso, tudo pela sua criança de Deus perfeita? A criança de todo o amor de Deus? Você não tem nojo de si mesma? E aí eles falam, como você ousa insultar a criança de Deus? E o Prota fala assim, então você vai chorar? É criança, vai chorar? Mano, o Prota é maluco, velho. Esse Prota é ousado demais. E nisso aí eles ficam com um semblante de ódio, muito revoltada. E ela fala, a Cavaleira do Papa Iris está aqui para acabar com a blasfêmia. E o Prota fala assim,
quem que você acha que está assustando? E nisso uma aura gigantesca dourada sai do corpo do prota. E ele fala assim, Cavaleira do Papa insignificante, eu já conheci o seu chefe, receba a minha espada gigante. Ah, lá ele, boy, lá ele 1000 vezes. Então o prota literalmente lança a espada dele dourada em direção a ela. E a Iris pensa, me irritando deliberadamente, que provocação orgulhosa e ingênua. Ela apenas desvia do espadão do prota. E ainda pensa, ainda mais movimentos exagerados e ineficazes. E ela fala, isso foi muito simples, ele deve ter um as na manga. Temos uma explicação sobre a espada dele. Espada voadora de ponta de dedo. Ligação de peixes efetivos. Secundário, matador de Vênus. Aumenta em 1.6 vezes o dano contra mulheres. Fonte, prisão da parte refinada do rei Orc. E ela fala, essa coisa estranha pode penetrar as defesas das artes sagradas? Mas na verdade atravessou ela. E nisso uma mini espada vermelha chega na direção dela. E ela segura apenas com 2 dedos. E o prota fala assim, bons reflexos, porém, ele se transforma em um bonequinho de madeira nessa hora. E do nada ele aparece nas costas dela falando, você caiu na minha armadilha. E é mostrado outra explicação. Rumor, descendente da seita dos 5 venenos. E o Zoumurong uma vez trabalhou muito para desenvolver esse veneno estranho. A toxicidade do veneno é um segredo, a ciência por trás dele também é desconhecida. Mas a função dele é fazer com que as pessoas percam a cabeça e a capacidade de pensar por um tempo. A mestra Murong acredita que o uso excessivo da mente é a origem para todo o sofrimento humano. Apenas sem habitar e ponderar seria possível escapar da palavra. Assim a descendente Murong nomeou o veneno dela como liberação impensada. Então um dia um ladrãozinho se infiltrou na seita dos 5 venenos. Ele não apenas entrou na área proibida sem autorização, mas também roubou a sua preciosa garrafa de liberação impensada. O ladrão do item o renomeou de uma forma desrespeitosa depois de saber a função do remédio, e mudou para água borrifadora. Essa poção que Yuzou fez iria borrifar qualquer imortal terreno por 3 dias. E ele fala, observe, e acaba jogando isso na cara da Iris. E o prota pensa assim, eu deveria ter usado essa chance para perguntar claramente a ela o que diabos está acontecendo com a Santa Sé. Ou também, deveria ter o design das roupas da Santa Sé, aprender de bárbaros e especialidade para controlar bárbaros. E nessa hora, a Iris acaba limpando seu rosto e o protagonista fica em choque porque ele percebeu que a água não tinha funcionado. E ela fala, a criança afeição universal de Deus, a razão dela responder ao amor das pessoas comuns é para garantir que o favor chegue aos inocentes, que são dotados de habilidades supremas. Ele pode matar nessa forma, pode ser usada para matar nesse estado e é chamada de Artes Sagradas Virgem. Habilidade das artes sagradas, perfeição e pureza. Pureza é uma armadura grandiosa. O empunhador das armas sagradas é imune a qualquer efeito negativo do alvo hostil atual. E o protagonista pensa assim, esse deve ser o poder das leis. Então ele usa o talismã de fogo e lança vários e vários projéteis de fogo na direção dela. Porém ela fala que isso tudo é muito fraco e muito lento. Porém ele pega vários e vários talismãs na sua mão. E ele fala, mas pelo menos é o bastante para ter uma visão emocionante, não é? E ele fala, até a próxima. E nisso fala, 10 talismãs de grau celestial. Que perda financeira. Mas enquanto eu puder fugir o suficiente, eu sempre posso comprar mais. Porém, do nada ele retorna para o lugar que ele estava. E ele fala, eu fui pego? Não, isso não está certo. Então eu nunca tive uma chance. Fica se perguntando que não pode ser de jeito nenhum o que ele está pensando. E ela fala, a oração em que eu prendi você não tem mais escapatória. E do nada ele vê que tem uma corrente meio que invisível grudando o peito dela no peito dele. Ela diz, é isso mesmo, a Artes Sagradas Virgem. Ela na verdade tem 2 habilidades. A outra habilidade das artes sagradas, a paixão, é o amor de uma virgem é o mais inocente e obsessivo. Uma vez que o alvo hostil foi identificado, ele não pode fugir de um raio de 50 metros do usuário das artes sagradas. Dentro do céu Goto, a Xianwu e a Yoyo estavam exaustas, tentando de tudo para poderem sair de lá, mas infelizmente todos seus poderes e talismãs foram inúteis. E a Yoyo fala, Xianwu, você não se esgotou subindo no reino para resgatar uma pessoa? Esqueça o risco de ter um reino rebaixado. E se você tivesse danificado a fundação da sua alma? E ela fala, tem que ter alguma maneira. E a Yoyo fala, o reino do irmão é maior do que o nosso de qualquer maneira. E isso já era esperado. Nós usamos todas as nossas cartas, mas não conseguimos atravessar a barreira. Tudo que podemos fazer agora talvez seja o Prewin Heavens. Pelo meio do nosso poder combinado, pelo menos nós podemos ver o que realmente está acontecendo lá fora. Então as duas juntam suas mãos e a sua testa. E nisso um portal se abre no céu. E quando as duas olham, a garota está segurando o protagonista e está cheio de sangue em volta. E a Xianwu começa a chorar muito com toda essa situação. A cena então muda para a Guilda dos Aventureiros, onde uma mulher está falando assim, o regimento de cavaleiros da rainha recebeu um pedido de reforços. E o garoto Léo fala assim, uma cavaleira do regime da rainha é tão bonita assim? E as duas garotas dão
um tapão na cabeça dele. E a atendente fala assim: ah, me perdoe, Lorde Cavaleira. O último pedido foi completado com sucesso, mas já que você se deu o trabalho de percorrer todo esse caminho para cá, que tal prepararmos um quarto de hóspedes para que você possa descansar bem? E nisso, de repente, ela sai correndo na maior velocidade que até quebra o chão. Todos ficam se perguntando: ela está indo em direção ao deserto? E o outro pergunta: Lorde Cavaleira, quem é ela? E voltando a cena para o nosso prota, ele tá com o rosto completamente ensanguentado. E a Iris estava apenas com um cortezinho de nada no seu rosto. E também um pouco acima do seu peito. Ela fala assim: você é bem forte. Mesmo com a nossa diferença de 5 classes, você conseguiu me ferir. Mesmo eu tendo a ajuda do meu virgem. Se não fosse só blasfêmia, talvez você poderia ter a permissão de se tornar subordinado do Todo-Poderoso. Então o protagonista começa a falar algumas palavras que não foram identificadas. E ela chega mais perto e pergunta o que ele estava falando. E ele manda ela ir se for... Vocês estão ligados, né? E ela fica muito revoltada com essa atitude do protagonista. E ela fala: então que assim seja. Eu tenho meus próprios métodos para descobrir o que você está escondendo. Então nesse momento morra. E com isso ela lança seu machado com muita, mas muita velocidade na direção do protagonista. Porém, de repente uma luz aparece muito rápida e acaba acertando o machado, jogando ele para muito longe. E ao fundo podemos ver uma figura totalmente branca, com roupas brancas e cabelo branco. E o nosso protagonista fica com os olhos arregalados ao ver quem era. Mas não só o protagonista, também a Iris ficou impressionada com quem era. E ela se apresenta como regimento de cavaleiros da rainha, a Cavaleira Snow. E ela diz: ouse encostar nele e você morre. Era só o que me faltava, vai ser mais uma porém do nosso protinha. Mas se vocês querem que eu continue trazendo essa história aqui pra vocês o mais rápido possível, é só vocês curtirem muito esse vídeo e comentarem parte 5. Se tiver muito like nesse vídeo, pode ter certeza que eu vou trazer o mais rápido possível pra vocês. Recomendo também essa obra que vai estar aparecendo aqui na tela agora e até o próximo vídeo. Valeu!